Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o álcool. Nós vamos estudar suas estruturas, suas classificações, nomenclaturas, reações, propriedades físicas, entre outros. Então, conhecendo um pouco sobre o álcool, os álcools, eles são uma classe importante de compostos orgânicos que eles são caracterizados pelo grupo funcional hidroxila. Então, o que caracteriza um álcool é justamente a presença do grupo funcional hidroxila, que é representado pelo OH, que é um oxigênio ligado ao hidrogênio. Ainda sobre a estrutura dos álcools, o grupo hidroxila define a classe dos álcools e também é responsável por suas propriedades físicas e químicas distintas. Agora, passando um pouco para a classificação dos álcools, existem muitas maneiras de classificar os álcools que iremos ver no próximo slide. Os álcools, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidroxila presentes na molécula. Como, por exemplo, um monoálcool, ele apresenta apenas uma hidroxila na molécula, como podemos ver no exemplo, o propanol. Temos também o diálcool, que ele é caracterizado pela presença de duas hidroxilas, como podemos ver no exemplo, o 1,2-propanol. E temos também o poliálcool. O poliálcool, ele é classificado em álcools que possuem mais de dois grupos de hidroxila ligados à cadeia carbônica, como podemos ver o glicerol. O glicerol, ele é um triálcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas. Logo após aprendermos sobre a estrutura dos álcools, é importante também saber sobre a nomenclatura. Então, o nome dos álcools ele é derivado do hidrocarboneto correspondente, onde é substituído o final O pelo sufixo -ol, indicado também pela posição da hidroxila, no caso de compostos ramificados. Como podemos ver aqui no exemplo, o propano e o 2-propanol. A presença da hidroxila é o que faz o sufixo sair de O para OL. Vamos para alguns exemplos, começando com o etanol, que é um álcool comum bastante conhecido e encontrado em bebidas alcoólicas. O etanol ele tem a estrutura C2H5OH, por isso o nome etanol. A presença de dois carbonos, met para um carbono, et para dois carbonos. An, por conta de ligação simples, e ol, que é o sufixo para hidroxila. Então, met, et, de dois carbonos, an, de uma ligação simples, e ol da hidroxila, formando o álcool etanol. Passando para outro exemplo, nós temos o 2-propanol, que ele é o álcool isopropílico usado como solvente e desinfetante. Então, na nomenclatura desse álcool, nós temos o prop, por conta de ser 3 carbonos, met para um carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, an, que é a ligação simples, e ol, que é o sufixo da hidroxila. Porém, devemos ficar atento pela posição da hidroxila. Por exemplo, a hidroxila no álcool 2-propanol está no carbono 2, como podemos ver. Então, o 2 vem na frente e logo depois o nome da estrutura. 2, que significa onde está a hidroxila, o carbono da hidroxila está presente. Prop, por ser 3 carbonos. An, por ser ligação simples. E ol, por ser um álcool, por conta do sufixo hidroxila. 2-propanol. Só repetindo, 2 é o carbono onde a hidroxila está ligado. Prop é de acordo por ser 3 carbonos. An, ligação simples. E ol, sufixo hidroxila presente no álcool. 2-propanol. Aprendendo um pouco mais sobre os álcools, vamos falar um pouco sobre suas propriedades físicas. Então, os álcools eles têm pontos de ebulição mais altos em comparação com os hidrocarbonetos de massa molecular semelhante, devido às ligações de hidrogênio e sua solubilidade em água devido à formação de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são interações químicas fortes, que é quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. No caso do álcool, é hidrogênio ligado a oxigênio, que é uma forte ligação chamada ponte de hidrogênio. Normalmente, os álcools eles são líquidos e eles possuem até 11 carbonos. São inflamáveis e menos densos que a água. Eles possuem também uma elevada reatividade em razão da presença do agrupamento hidroxila e apresentam também caráter levemente ácido, podendo reagir com metais. São compostos muito versáteis quando o assunto é a reação química.
além de sofrerem reações de eliminação, substituição e redução e esterificação. Os alcoóis também podem sofrer reações de oxidação. Uma variedade de produtos podem ser formados a partir desse tipo de reação, que irá depender diretamente da classificação do álcool envolvido na reação. A oxidação de álcoois. Esse tipo de reação ocorre na presença de agente oxidante, que é o K2C2O7, ou KMNO4, em meio ácido. Normalmente o ácido utilizado é o H2SO4. O produto formado dependerá do tipo de álcool, primário ou secundário. Alcoóis terciários não sofrem oxidação. Observe nesse esquema. Tipo de álcool. Álcool primário é uma oxidação parcial, é um aldeído. E sua oxidação total é o ácido carboxílico. Já no álcool secundário, a oxidação parcial é acetona. E o álcool terciário não sofre oxidação. Observe esse exemplo. O H3C com OH mais O, que é um etanol, né? Que é o H, aí ele vai para o H2O, K2CR2O7, H3O+. Ele passa para uma ligação, né, com H3C, dupla O, abaixo uma ligação de hidrogênio, que é o etanol, mais O. Nisso, ele se transforma para o H2O com KMNO4, H3O+. Passando, ele vai para o H3C, dupla O, mais abaixo HO, mais H2O, que é o ácido etanóico ou ácido acético. Observe que na reação acima se trata de um álcool primário, pois a hidroxila está ligada a um carbono primário na primeira oxidação. Forma-se então o aldeído. Ao dar continuidade à reação de oxidação total, forma-se um ácido carboxílico, que é o H3C, ligado ao CH2, CH, abaixo o OH, ligado ao CH3, H+, KMNO4. Então, ele vai ficar o H3C, CH2, C, dupla O, CH3, que é a butanona. Observe que na reação anterior se trata de um álcool secundário, pois a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Tem-se apenas uma etapa de reação de oxidação, onde é uma formação de uma acetona. H3C ligado abaixo ao CH3, acima CH3, do lado OH, mais O2. Ela não reage. Observe que se trata de um álcool terciário. Álcoois terciários não sofrem oxidação, logo não há formação de produto. Isso ocorre pois o carbono ligado à hidroxila não apresenta hidrogênio. Dessa forma, a oxidação envolveria a quebra da ligação carbono-carbono, o que demanda muita energia, tornando a oxidação de um álcool terciário algo energeticamente inviável. Observe que uma reação de oxidação comum no dia a dia é a oxidação do etanol, presente no vinho. Popularmente falado, trata-se da reação que torna o vinho azedo. Isso ocorre com o passar do tempo. Em função do contato do etanol presente no vinho com o oxigênio do ar, assim, há uma transformação deste álcool, que é o primário, em ácido acético. O ácido acético é um dos componentes do vinagre e, por isso, é muito comum associar o cheiro de azedo a ele. Em outras palavras, a oxidação do álcool presente faz o vinho virar vinagre. Essa reação ocorre pela ação de micro-organismos e por isso é chamado de fermentação alcoólica. Uma maneira de evitar que o vinho azede é, após o seu consumo, colocar o restante em um recipiente menor. Isso fará com que
se reduz a quantidade de oxigênio no meio, dificultando a ocorrência da reação. E aqui eu mostro a vocês como é feita essa reação, né? Que é o H3C ligado ao CH2, acima tem um OH, O, né? KMNO4, H2SO4 e H2O mais H3C ligado a mais um carbono, acima uma dupla ligação, né? Uma dupla O, abaixo uma ligação de hidrogênio, O, que ele fica H3C ligado a mais um carbono, acima a dupla O, abaixo o OH, que é o ácido etanóico. E assim eu encerro minhas palavras, espero que vocês tenham entendido e bons estudos. Agora nós vamos ver um pouco sobre a classificação dos alcoóis. E a primeira forma que nós podemos classificar os alcoóis tem correlação com o tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Eles podem ser classificados como primários, secundários ou terciários, com base na quantidade de átomos de hidrogênio ligados aos átomos de carbono, que está diretamente ligado ao grupo hidroxila, OH. Falando um pouco sobre os álcoois primários é um álcool primário. O átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila possui apenas um átomo de hidrogênio. Como nós podemos ver aqui embaixo, um exemplo é o etanol. O grupo hidroxila ele está ligado a um carbono que tem apenas um hidrogênio ligado. Os secundários. Em um álcool secundário, o átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila possui dois átomos de hidrogênio. A gente tem como exemplo o isopropanol, que o grupo de hidroxila ele está ligado a um carbono que tem dois hidrogênios ligados. Já os álcools terciários, o átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila possui três átomos de hidrogênio. Como exemplo, o tertibutanol. O grupo hidroxila ele está ligado ao carbono que tem três hidrogênios ligados. A classificação dos alcoóis é extremamente importante, porque essa classificação ela afeta as propriedades químicas e a reatividade dos alcoóis. Por exemplo, alcoóis primários eles são mais facilmente oxidados a ácidos carboxílicos, enquanto os alcoóis terciários são geralmente mais estáveis em relação à oxidação. Algo que é importante pontuar é que os alcoóis terciários eles geralmente não sofrem oxidação significativa em condições suaves. E ele possui alguns agentes oxidantes comuns, que são o permanganato de potássio, que ele pode oxidar alcoóis primários até ácidos carboxílicos, e alcoóis secundários são oxidados a acetona. Também tem o dicromato de potássio, que também é utilizado como agente oxidante, e reações semelhantes às observadas com permanganato de potássio. Voltando um pouco agora para o assunto de reações dos alcoóis, a gente vai falar um pouco agora sobre a desidratação. A desidratação dos alcoóis é uma reação que envolve a remoção de uma molécula de água de um álcool. E isso vai resultar na formação de um alceno. Essa reação ela é frequentemente catalisada por ácidos como ácido sulfúrico ou ácido fosfórico e ocorre através de um mecanismo de eliminação. A desidratação do álcool primário ou secundário, geralmente ele segue um mecanismo de eliminação. E1 ou E2, que seria unimolecular, e o bimolecular. Substituição nucleofílica. A substituição nucleofílica de alcoóis é uma reação no qual o grupo hidroxila de um álcool é substituído por um nucleófilo, resultando na formação de um éter ou de outro composto, dependendo das condições estacionárias. A substituição nucleofílica dos alcoóis geralmente ocorre quando o álcool reage com a lei de alquila, e onde o X é um átomo halogênio, como cloro, bromo, iodeto, e a reação ela é frequentemente catalisada por uma base, como por exemplo o hidróxido de sódio. Aqui abaixo tem um exemplo, onde a base ela retira um próton do álcool, gera um íon alcócido, e logo após, o íon alcócido ele age como nucleófilo e ataca o carbono de haletos de alquila, e logo após resulta na formação de um éter, regenerando a base. Bom, e para finalizar essa aula de hoje, nós podemos concluir que os alcoóis são componentes essenciais em diversos aspectos da vida cotidiana e da indústria, e nós podemos compreender suas propriedades e reações, que é fundamental para
explorar o potencial em aplicações práticas, desde produtos químicos e industriais até os medicamentos que estão presentes no nosso dia a dia.